Olá, Olá, tudo bem? Tá consegue conseguindo me me ouvir ver? bem? Sim, consigo. Tá conseguindo Olá, me ver consegue me aqui? ouvir bem? Sim, tá conseguindo me ouvir? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá me vendo? Estou te vendo também. Então tá bom. Bom, galera, bom dia a todos aí. Seja bem-vindo, Janaína. Seja bem-vindo a todos que estão aí. Hoje a nossa entrevista é com a Natália, professora de informática. Deixa eu só colocar aqui o tema. Onde tivemos bastante perguntas. Acho que relacionado acho que são ex-alunos seus, querem saber algumas coisas de você. Vocês decorrer da nossa entrevista, vocês podem fazer pergunta para a Natália relacionada ao tema, à parte de informática, o que vocês quiserem saber. Acredito que ela vai conseguir responder tranquilamente. O nosso tema é fixo, é otimizando as minhas tarefas com a informática. Ela vai falar um pouco sobre isso, né? E depois a gente faz as perguntas para ela. Então, Uhum. Bom, é, você pode se apresentar para a gente, por favor. uhum. Bom, meu nome é Natália Bielski, professora de informática. Costumo ser muito animada. Normalmente as aulas que os alunos já me conhecem, alguns alunos já me conhecem, né, das ETECs, né? São muito animadas, são muito alegres, tem bastante piada e brincadeira, mas em alguns momentos entram numa seriedade em que dá aquela chocada nos alunos. Nossa, não é possível. Mas é verdade. Algumas pessoas me descrevem como esquilinho, porque eu sou ligada no 330. Quero fazer tudo ao mesmo tempo, mas aí eu aprendi com o tempo porque a ansiedade às vezes nos atrapalha, né? É, Hoje eu sou professora, mas eu já trabalhei com auditoria aduaneira. Já trabalhei com auditoria aduaneira e já trabalhei com suporte de usuários. Eu acho que assim, eu teria me dado até bem na área de suporte, porque na área de suporte você acaba ensinando outras pessoas a aprenderem a usar um sistema, mas tudo volta na área de informática, né? Agora, quando eu trabalhei com a questão aduaneira, eu tive alguns impasses, principalmente no que diz respeito a muita leitura de norma, atualizações, então era bastante complicado. Mas quando a gente tinha que organizar alguma coisa vinculado com informática, sempre foi informática para mim, não teve jeito. O, É, Podemos então começar o tema? Perguntas oi? sobre a minha pessoa? Acho que não. Bom, O que você pode falar sobre o tema? Fala um pouquinho sim. sobre o tema. Fica à vontade. Desde sempre, a gente encontra muitos livros de autoajuda, né? Ah, organize seu dia, organize a sua vida, melhore o seu processo de trabalho, o seu pensamento, sua mente. Só que com o tempo, nós passamos a parar de utilizar o caderninho, né? Para utilizar muito o celular. E muitas ferramentas começaram a ser utilizadas para melhorar nossa otimização do trabalho. ah, Ferramentas simples e gratuitas. Né? No início do princípio, as pessoas não imaginavam que o computador poderia ser tão útil. Até que começaram a utilizar para fazer cálculos, organizar receitas, jogar jogos. Até que entrou a questão dos joguinhos, né? Que a gente usa para se distrair. O que antes uma leitura de jornal era bem mais vinda, agora um celular é o joguinho na mão, né? Então, utilizar o celular como uma ferramenta de trabalho, mas não como o poder sobre a gente, é extremamente importante. Muitas pessoas estão dominadas pelo celular. Isso é um problema.
Temos que pensar que o celular, ele é uma ferramenta como se fosse, por exemplo, como eu disse, o caderninho, né? Eu não vivo sem minha agenda. Tem gente que fala assim, nossa, eu não vivo sem minha agenda. Tá tudo lá. E tem hoje em dia a gente muito ouve, né? Eu não vivo sem o meu celular, né? Sem o meu celular não tem como. As mesmas tarefas que a gente fazia e que a gente continua fazendo, né? Quando não existia o celular, que é se programar para acordar cedo, anotar numa agenda um aniversário de alguém, ou de repente uma tarefa, fazer um cronograma de atividades para o meu dia, para minha semana, continuam sendo as mesmas, mas agora utilizando ferramentas diferentes, né? Por exemplo, acorde mais cedo sempre, né? Quem não cedo madruga, Deus ajuda, aquela brincadeira toda. Então a gente continua tendo que acordar cedo, tendo celular ou não. A diferença é Sim. que antigamente eu colocava um despertador, né? Que com o tempo a gente até se acostumava com o som daquele despertador. Com o celular eu posso alterar este som do meu despertador para que a minha cabeça não se acostume. É muito comum a gente se acostumar com o som do despertador. Então, eu posso, essa semana eu vou usar essa música aqui. Semana que vem eu vou usar essa música, esse toque, né? E eu falo música Sim, porque alguns aplicativos você pode também utilizar, né? Para poder alterar na música do seu celular com um toque. verdade. Esse é o primeiro item. Você tinha falado, entendi, né? Alguém perguntou alguma coisa? Não, não, pode Não, por enquanto continuar. não. Pode continuar. Tá, então legal. É, isso é uma dica de vida. Músicas iguais tornam iguais e você se acostuma. Então você pensa que está até no seu sonho, né? Uma brincadeira até que uma vez eu escutava uma música ao acordar todo dia e eu não sabia o significado da música. E quando eu fui descobrir qual era o significado da música, saiu uma lágrima do olho, porque era horrível. Era péssimo para acordar de Nossa, manhã. Então, também é outra coisa. Cuidado com a música que vocês colocam para acordar, que às vezes é uma música pesada, de rock, verdade. e você acorda com aquela música todos os dias na sua cabeça. E isso já é algo que pesa no seu inconsciente, né? Subconsciente você nem sabe o que está acontecendo, mas está lá. Então também procure saber qual é o ritmo da música que você está colocando para acordar, tá bom? É só uma dica aí de vida que aconteceu comigo. Outra coisa também muito importante, né? A gente tem o costume de ter várias atividades, e parece que hoje em dia o número de atividades aumentou assim de um jeito incrível, né? Nossa, parece que a gente. Parece que o dia mal começou e já está terminando e você não fez nada. E organizar-se é muito importante. Então, o uso de agendas, né, da agenda do seu celular, não é propaganda, tá bom? Mas eu utilizo a agenda do Google. Por quê? Porque eu posso acessar do meu celular, do meu computador, do meu tablet, do computador do meu vizinho, não importa, né? Eu posso usar essa agenda em qualquer lugar, né? Então, as minhas atividades são todas colocadas nesta agenda. O legal de usar as agendas, eu estou dizendo em geral, é que você pode colocar alertas. Um dia antes me alerta dessa atividade. Uma semana antes, uma hora antes. Toque um alarme. Meia hora antes. Nossa, tem que sair correndo. Mas pelo menos eu fui avisado. Não ignore esses toques, tá, gente? Não ignore esses toques porque eles podem estar te informando que você está atrasado para algum evento. É verdade, Durval. A letra pode ser muito pesada mesmo. Se a gente não souber a língua, o idioma que está sendo, né, tratado na letra, pode ser, não é que é perigoso, né? Mas pode estar falando algum título pesado e a gente está escutando e está indo para o nosso subconsciente e a gente nem sabe que está mexendo com o nosso dia, né? Você às vezes acorda mal e nem sabe por quê, né? Pode acontecer sim. E isso até acontecia comigo às vezes. Às vezes, nossa, um dia pesado e a letra era muito pesada. Quando eu fui ver a tradução, meu Deus. É, Eu tenho aqui olha só, o bloquinho de notas ainda é muito importante, né? Porque eu estou usando o Sim, celular nesse momento, então eu ficar mudando de tela não daria. Olha só que interessante. Então, o papel ainda é o nosso amigo, não tem jeito, né? É, Aqui, ó. Com relação à atenção no dia a dia, né? Com relação à atenção no dia a dia. É uma coisa, eu tô falando de coisas também que eu utilizei para mim, hein? Nós perdemos muito tempo nas redes sociais. Isso aí não é segredo.
Facebook, o WhatsApp, WhatsApp nem tanto, que às vezes é muito importante, mas o Instagram, a gente perde muito tempo, porque principalmente a gente começa a assinar aqueles grupos de piadinhas, grupos de coisas até interessantes, né? E a gente fica entrando. O problema não é você ficar meia horinha no Facebook. Ah, não, só fico meia horinha no Facebook. O problema é você estar engajado numa atividade e de repente você parar aquela atividade para ficar aquela meia horinha no Facebook. Quando você vai voltar naquela atividade, até você pegar, engrenar, né? Entrar na primeira marcha um, né? Faz aquela subida, você vai perder o tempo que você já estava totalmente inteirado naquela atividade. Isso não é só. Isso é só para trabalho. Nossa, nada a ver. Isso é só para quem está no mercado no trabalho. Não, é em casa também. Você está limpando a sua casa, tá lá varrendo e tal. Aí você dá aquela parada estratégica para olhar no Facebook. Quando você vê, já não é meia hora, uma hora, e a vassoura tá lá encostada, com a poeirinha, porque você não terminou. Quando você volta, você já tá tão já desmotivado na faxina que você limpa de qualquer jeito. Uma atividade que você teria feito em 15 minutos. Demorou o quê? Quase 3 horas. Por quê? Porque você parou. Uma coisa interessante. É possível bloquear no seu celular as notificações dessas redes sociais. Então, bloqueie as notificações. E, por exemplo, de manhã, como se eu fosse ver um jornal, eu olho o Facebook. À noite, quando eu estou vendo um jornal na televisão, eu também estou olhando o celular. Tudo bem, são situações que você consegue dar uma segunda atenção. Tá vendo uma coisa engraçada no celular e eu ouvindo a notícia. Legal. Novela. Tá vendo quem gosta de assistir novela, né? Legal, bacana. Brincadeiras à parte. Até de repente, quando você vai no banheiro, antigamente usava revista, né? Aí usa lá o celular, fica dando uma olhadinha no celular. Momentos que você pode parar para fazer aquilo que não vai te dar um. Não é uma atividade que vai te atrapalhar, né? Verdade. Mas tá fazendo uma atividade que em 15 minutos você termina. Você para olhar o Facebook, pode ter certeza que essa atividade vai durar uma hora e meia, 2 horas. Aí você reclama: nossa, não fiz nada o dia inteiro. Você não fez nada porque você parou para olhar o seu Facebook. Dá uma, dá uma silenciada nas notificações. E agora algumas pessoas vão querer ficar muito bravas comigo, mas. Ai, ai. Silencie também alguns grupos do WhatsApp. Faça isso por você. Deixe só ativado a notificação das pessoas que são mais importantes. Família, patrão. Porque essas correntes, essas imagenzinhas de bom dia são muito legais, são muito lindas. Mas no seu dia a dia, quando você está trabalhando, aquele e você não sabe se é uma coisa importante ou se é realmente uma mensagem de bom dia, atrapalha muito. Então, o mesmo processo. De manhã, quando eu acordo, né? Bom dia, que maravilhoso, agradeço, né, pelo meu dia e tal. Aí eu pego o celular e falo, bom dia, galera. E manda bom dia pra todo mundo. Pronto. De grupo, essas coisas. Deixe ativadas as notificações de pessoas da família, né, claro. Porque às vezes é uma situação de, poxa vida, compra uma coisa pra mim, vai lá buscar um item. Então, deixa essas pessoas ativadas, são importantes. Patrãozinho, o patrãozinho também não pode ficar silenciado, é importante, né? Não vai deixar o patrão silenciado daqui a pouco, né? Como é que é? Justa causa, né? Então, o patrãozinho também não pode deixar silenciado. Mas procure fazer isso. Pessoas que não são, desculpa, não quer, você vai ter que sim criar uma lista negra. Pessoas que não são muito importantes, silencie. E demonstre que, se não existisse o WhatsApp, você não iria responder em tempo real. O imediatismo, ultimamente, anda muito doente. As pessoas andam num imediatismo tão grande que dá até medo. E, sério, se for muito importante, a pessoa vai te ligar. Verdade. O que acontece? As pessoas te ligam, né? Então, silencie o Facebook, o WhatsApp, pessoas que não são muito importantes. Eu também faço isso. São coisas que eu aplico, tá? E funciona. Porque, olha, no início do princípio eu era tão viciada. Eu era viciada e perdi um tempo lascado. Então, com o tempo eu falei, não pode ser assim, né? Horários para ver as redes sociais. Alguns alunos meus, eu acabo aplicando isso com eles. Então, eu passo um tempo com eles, né? Além de ensinar informática,
acabo ensinando esses alunos a se organizarem também, usando também a informática, lógico, né? Também não fica distante, né? Então, eu acompanho um tempo com eles, vejo como é que é a rotina de trabalho deles, e aí eu converso com eles. Olha, eu vou te propor uma agenda de atividades. Mas, Natália, às vezes acontece de imprevistos. Ah, o meu carro quebrou. Ah, tem que levar o filho na escola. Esses imprevistos são normais. Mas estou querendo dizer, no momento que você está sem imprevisto nenhum, o que você está fazendo? Então, você se organiza. E para isso eu uso o quê? Uma planilha Excel. Uhul, planilha Excel ajuda bastante. Eu falo Excel, né? Mas Excel é uma marca. Podia ser, de repente, o Google Plan. É uma planilha eletrônica. Aquela gradezinha com várias informações. Normalmente os alunos gostam de imprimir e deixar assim, ó, como um quadro na mesa. É muito legal. Vamos falar de cooperação também? Ser cooperativo. E eu não estou sendo falar cooperativo na empresa, não. Cooperativo na sua família. Sabe quando você faz aquela listinha de compra e deixa em cima da mesa? E aí, quem é que vai comprar o pão? Quem vai comprar o leite? Só que daí alguém já comprou o açúcar e a lista continua lá, açúcar. Aí daqui a pouco tem uns 5 quilos de açúcar em casa. Pô, mas você não falou que tinha um açúcar ali? Precisava de açúcar? E existe ferramenta para isso também. O Keep do Google é um exemplo. Existem outras, claro. Vocês podem também, de repente, falar, professora, eu conheço um outro aqui que é muito legal. Puxa, bacana. Pode até comentar aí nos comentários da live, que é legal, né? Dicas e truques, sempre bom. Mas o Keep, ele está vinculado com o Google. Eu gosto muito da ferramenta Google por conta do Android. Celular, computador. É uma portabilidade bem legal. Se eu ficar milionária e resolver, de repente, dar de mão beijada o meu celular para alguém, aí eu vou lá e compro um novo celular, né? Porque eu sou rica, sou milionária, eu compro outro celular. Nossa, com certeza. E aí eu só coloco o meu e-mail do Google lá, e tudo volta para cá, né? Tudo volta para esse meu celular. O Keep, ele é um bloquinho de notas. Só que eu consigo compartilhar algumas pagininhas do bloco de notas. Vocês querem saber? Eu tenho compartilhado com a minha mãe uma lista de compras. A gente ainda não conseguiu implantar direito, mas a gente tem essa lista de compras. Então, se eu comprar. Normalmente, ela precisa de que eu compre alguma coisa, ela coloca lá, né? Aí eu dou uma olhadinha, tá precisando de tal item. A gente tá tentando aplicar isso melhor. Mas funciona legal, porque o que eu vejo, o que eu risco, ela vê. E o que ela adiciona, o Legal. risco, eu também vejo. E não é só entre nós duas, podia ser, de repente, entre também os meus irmãos, mais pessoas. Isso também serve, então, para um ambiente de trabalho. Olha que legal. É uma ferramenta muito útil. Falando de organização, organize suas pastas, né? Organize as suas pastas como se fosse um armário. Você tem o seu quarto, você tem o seu armário. No armário você tem prateleiras e gavetas. Seu computador é a mesma coisa. Faça a hierarquia dos arquivos. Pasta da escola, pasta do trabalho, pasta da família. Dentro da pasta de família, eu tenho os documentos pessoais, documentos burocráticos, né, RG, essas coisas. Tenho arquivos de cartõezinhos que eu confeccionei. Organize suas pastas. Agora a gente mudou de cooperação para organização. Cuidado com os nomes dos arquivos. Coloque nome de arquivos que você vai conseguir lembrar o que é depois. Porque é um parto, fica toda hora abrindo o arquivo para poder ver o que é. Coloque data, coloque hora. Mantenha, por exemplo, quem gosta muito de escrever no Word, no Excel, que já tem essa habilidade de mexer com alguns arquivos de documentos, mantenha modelos. Aquele é o modelo zero. Se eu precisar de novo daquele arquivo, eu utilizo aquele mesmo modelo. Crie versões dos seus arquivos. Se der pau, né? Se der problema, a gente vai na versão de aquele version, deu pau, né? Deu problema, sei lá, corrompeu o arquivo. Você tem a versão anterior. Então, crie versões. Professora, mas isso aí não é para o meu dia a dia. É aí que você se engana. É sim. Se você foi lá na internet e achou uma receita muito legal e você resolve guardar aquela receita, você pode guardar o link. Mas se você quiser, de repente, guardar aquele arquivo no seu computador para usar sem internet, para você imprimir depois, ou mandar por e-mail para um amiguinho. Um amigo talvez não saiba o que é um link, você tem que mandar um arquivo mesmo anexado para ele. Acontece muito dessas coisas. O céu Verdade. é o limite. É... Outra coisa, quase
Eu vou só dar a última dica, depois eu vou dar uma listinha de aplicativos que vocês podem utilizar. Sim. Uma coisa muito importante: tecnologia é também não utilizar a tecnologia. Que? Como assim? Pegue um momento do seu dia e desligue o celular. É, desligue por uma horinha o celular. Desanuvie, desintoxique. É muito difícil. Eu mesma às vezes não consigo. Mas eu tô tentando fazer uma política. Quando eu preciso carregar o meu celular, eu desligo ele. Eu coloco ele na tomada. Pelo menos uns 30 minutos eu fico sem o celular ligado. Existe uma ferramenta muito útil do WhatsApp, que é o status. Indisponível. As pessoas vão ver que você está indisponível e elas vão deixar de mandar mensagens que não sejam importantes. Claro, corrente sempre vai ter, né? Não tem jeito. Corrente é uma coisa louca. Então, faça isso por você. E utilize seu celular também para o seu bem-estar. No YouTube, existem muitos sons de chuva, de natureza, que acalmam bastante. Então, se você é muito agitado como eu, para dormir, é muito bom esse tipo de som. E para finalizar, eu tenho uma pequena listinha de aplicativos, chega a ser o quê? 7 aplicativos, que vocês podem utilizar no computador ou no celular. Um deles chama WinRAR. O WinRAR, ele é um aplicativo para compactar arquivos. Ele fica com os arquivos bem pequenininhos. E o mais legal, ele tem a opção de colocar senha. Isso significa que se você precisa de um arquivo que tenha senha, porque tem coisas secretas, você pode utilizar esse aplicativo. Brincadeiras à parte, quando você trabalha em uma empresa e tem arquivos que são confidenciais, é interessante você encaminhar esse arquivo nesse tipo de programinha compactado, colocar uma senha, para que se caso de repente esse arquivo seja interceptado, aconteceu. A dificuldade de descobrir o que tem lá dentro vai ser maior. Isso faz com que às vezes aquele interceptador desista, né? Isso é segurança. Legal. O Keep, que eu já falei, bloco de notas. Os amiguinhos dele, o OneNote e Evernote, que também são blocos de notas, só que mais parrudinhos, que você pode criar como se fosse um diário. E escrever lá. Ah, eu tô fazendo uma. Isso é bom para quem está fazendo pesquisa de TCC, fazendo pesquisa de trabalho, né? Ou então tá fazendo uma consulta de mercado. Ah, estou consultando aqui lugares para morar, sei lá. Aí eu vou lá e crio um bloquinho de notas e começo a colocar os links. Como se fosse uma agendinha. É Perguntaram super. como que escreve. Como que escreve esse Ah, aplicativo? como é que escreve? Acho que eu consigo mandar no comentários, né? Ó, então eu vou colocar aqui. WinRAR. Se eu não escrever WinRAR. Desculpe se não tiver com a letra maiúscula, tá? É porque é para escrever um Tá? pouquinho mais rápido. O Keep. Ó lá, tô mandando nos comentários. Não sei se Tá. vocês conseguem ver. Sim, sim. OneNote. OneNote. Deixa eu ver se ele já. OneNote. Esse da Microsoft, tá bom? Então pode ser que ele seja pago. Por isso que eu recomendo também o Evernote. Esse é gratuito. Do elefantinho, eu brinco, né? É bem legal. Para a limpeza do computador. Para limpar arquivos velhos. Às vezes tem. O computador tem muita mania. Mania é ótimo, né? Como se fosse uma pessoa. Mas ele arquiva documentos velhinhos. Que você não usa mais, Verdade. nunca mais vai usar. Chamamos de arquivos temporários. É uma manutenção do computador. Isso gasta espaço e às vezes até processamento. Então tem processamento é a engrenagem da máquina, né? Fica demorando para processar. Só que acredito que quem está aqui, pelo que eu vi os nomes das pessoas, já conhecem um pouquinho dessas palavras aí. CC Cleaner é uma perinha, uma pera. Legal. O famoso Google Agenda. Normalmente esse já tem instalado no nosso celular, tá? Não é, não é segredo, o Google Agenda, né? Já existe. Compartilhamento de arquivos. Existem três, mas eu gosto de falar sempre de dois. O Google Drive, que já tem instalado no nosso celular. É muito legal para fazer backups Sim, das fotos da câmera. Importantíssimo. verdade. Eu aprendi isso da pior forma possível. Perdeu. Perdi as fotos.
E o Dropbox? O Dropbox, ele é mais comercial. E ele tem uma criptografia de segurança bem melhor. Então, quem tiver aqui que trabalha em empresa, é uma opção. Ele tem até um certo espaço gratuito, depois você precisa pagar. Mas para fazer compartilhamento de arquivos rápidos, ele é bem legal. Ele tem uma segurança bem maior do que o Google Drive, que o OneNote. Espero não estar falando tanta besteira assim. Espero que eu não leve uma, uma bronca aí da galera do Google aí. Olha lá, o Legal. do Val falou que sim. Deixa eu ver aqui. Google Drive, Google. Esse tem no celular, tá, gente? Esse vocês têm no celular. E o Dropbox, esse aqui é preciso fazer uma inscrição no site, né? Existe também, vocês devem conhecer, e às vezes é até um trauma para algumas pessoas, o OneDrive, que é da Microsoft. Mas eu não indico muito porque ele não é tão flexível quanto o Google Drive, né? Que já vem instalado, é nativo. Por fim, né, a gente já comentou, tem as planilhas eletrônicas, né? Planilhas eletrônicas. Planilhas. Opa, escrevi errado. Planilhas eletrônicas. Que podem ser tanto Excel ou como o Google Play. Qual é o legal do Google Play? Eu posso compartilhar na nuvem, o Excel também, mas o Google Play ele já é mais nativo, ele é mais facinho para brincar com isso, né? Então, eu posso compartilhar com amiguinhos e nós todos juntos mexermos ao mesmo tempo na mesma planilha. Assim como o Doc, Legal. né? A apresentação é muito legal. Eu mesma, quando comecei a trabalhar na área, o meu ponto, o ponto de presença, né, era no Google Play. Não tem como mentir, porque fica a data de que alguém. Eu editei a data. Fica lá a data que eu editei. Então não podia nem mentir que eu coloquei, que eu cheguei mais cedo. Porque na hora que eu coloquei o xizinho, era a hora que eu tava chegando. E Verdade. por fim, trabalhe com modelos. Modelos de documentos, tá? Mas isso aqui não é um aplicativo, é você organizando as suas coisas. Para o dia a dia, é isso e mais um pouco, né? Mas se formos falar tudo, vamos ficar aqui contando a história da vida. Então, tem bastante coisa. Legal. Bom, eu tenho algumas perguntinhas aqui para fazer, vamos ver se dá tempo. Vou selecionar Sim, algumas legal. e tá bom? Depois pode É, mandar a que eu respondo. ok. A Manuela perguntou: qual é a sua formação e vocação? Legal. A minha formação é sou cientista. Eu sou cientista, sou bacharel em ciência da computação. A minha vocação, é interessante vocação, falar vocação é muito amplo. Eu sou especialista com. Eu me entendo especialista como banco de dados. Eu procuro estudar, me especializei e gosto bastante da área. Mas a minha vocação é ser professora. Eu escolhi isso e gosto muito. E olha, Legal. receberia muito mais trabalhando mesmo na área de informática. Isso é um fato. Mas eu amo isso, eu amo estudar para ensinar. Eu me sinto muito importante. E quando eu vejo os alunos tendo o crescimento, é incrível. Não tem como. Legal. O Rodrigo perguntou: qual é o seu lado forte nas aulas, né? E seu lado fraco? O meu lado forte é justamente brincar bastante, trazer animosidade. Eu tenho um lado fraco, que é quando eu vejo que o aluno tem potencial, né? Tem potencial, mas fica fazendo corpo mole. Isso me deixa muito irritada. E outra coisa também que me irrita bastante, quando eu vejo que é uma turma boa, mas por conta de tanto brincar, eu tenho até uma turminha que é Hum, assim, eu amo aquela turma, mas eles são muito brincalhões demais. E eles brincam nas horas que não deveriam brincar, então eles acabam. O que acontece na hora de fazer sério a matéria, porque é uma matéria difícil até que eu dou aula para eles sim. acabam se embananando de um jeito. Vixe. Eu falo, gente do céu, por quê? Por quê? Porque vocês estão brincando, vocês não estão prestando atenção na professora. Eu fico como? Eu fico brava. Então, a desordem, a falta de motivação também de um aluno que talvez
escolheu estar lá e ele não se sente motivado, a falta de querência deixa muito triste, porque eu não era assim. Eu acabo me comparando com o aluno. É claro, cada um tem o seu problema, o seu dia a dia, a gente não pode também ser a ferro e fogo. Mas como eu sou nova, eu me deixo muito me levar por isso. Mas eu tento respirar, né? Vamos seguir em frente. Nenhum dos. São 5 dedos, nenhum é igual. Então tem jeito. Mas o meu ponto Legal. forte é deixar a aula o mais alegre possível. Eu tento ser o mais didática possível, fazer jogos, porque eu sei que aula chata, basta a aula de marketing que eu dou. Mentira! A aula de marketing é que fala demais, né? Então não tem jeito. Mas eu tento mesmo assim deixar ela alegre. Legal. O Diego perguntou: por que você dá aula para jovens? Além do seu trabalho em escola, você também trabalha voluntária, dando aula para todos, de smartphone e aula de informática. Ok. Por que que eu faço tudo isso, né? Olha, eu comecei as minhas aulas de informática, foi uma senhorinha, há 6 anos já, 6 ou 7 anos. Era uma senhorinha, e eu ainda era muito menina. Eu pegava a bicicleta e ia até a casa dela, e hoje eu não brinco, não minto. Ela me pagava R$ 10 por aula. Eu ficava a noite inteira com ela e saía com R$ 20 na mão. Só que aquilo era um prazer muito grande, porque eu via que ela aprendia a mexer com o computador dela e ela se sentia muito grata. E uma vez eu É estava na legal. igreja, aí eu fiz um trabalho voluntário, que também, antes mesmo de eu começar a dar aulas na ETEC, né, que foram, que foi algo que aconteceu, assim, que eu procurava já há um tempo, depois que saí da faculdade, é, eu estava na igreja, né, e dando aula para dar aula voluntária, né, conversando com a secretária. E de repente ela falou: Nossa, Natália, você trabalha? E na época eu estava até na LF ainda, né? Você trabalha tal, você vem aqui, ainda dispõe do seu tempo para. Poxa vida, que coisa, né? Como é que você consegue isso? Eu falei para ela: Não sei, eu gosto. Aí do nada eu olhei para trás, tinha uma senhora sentada na cadeira e ela olhou para mim e falou assim: Ela faz isso porque ela tem muito para agradecer. E essa senhora desapareceu e nunca mais vi aquela mulher na minha vida. Eita. Então, eu acho que eu tenho muito a agradecer. Então, por isso que eu acabo dispondo do meu tempo voluntário. E aí você fala, por que Entendi. você dá aula de informática, que é algo pesado, né? Nas ETECs, e aí, de repente, você vira para dar aula de smartphone para um senhorzinho. A mesma dificuldade que a criança tem lá na ETEC de aprender banco de dados, e que às vezes tem crianças que são muito carentes, né? Essas senhoras também têm. É a mesma Verdade. dificuldade, incrível, só muda o tema. E eu gosto de ensinar todos, é tirar isso aqui um pouquinho de mim e deixar com a pessoa, assim, tá, pega um pouquinho pra você. Legal. Espero que eu tenha respondido, acho que eu fui além, mas tudo bem. A Manuela de novo perguntou: é importante para as pessoas de mais idade aprender, nesse caso de informática, né? E, e explique até onde você vai ou já consegue fazer, ter a sua experiência baseada na sua experiência, se você já consegue falar um pouco da sua experiência, e é isso. E se você teve alguma dificuldade quando começou. A dificuldade que eu tive quando eu comecei, vou começar pela dificuldade, depois eu falo a minha experiência e para poder fazer um gancho, né? A minha dificuldade Tá? maior, olha, vou ser sincera, foi primeiro balizar o que eu devo ensinar. Às vezes eu queria ensinar muita coisa e não era para aquela pessoa. Exatamente o que ela falou. Nossa, até onde você vai com um senhor de idade? Você não vai ensinar banco de dados para um senhor de idade. Ele quer aprender a mexer no celular, né? E você também não vai ficar mexendo no celular para um jovem na ETEC, porque ele vai dar um celular na minha cabeça e falar, professor, eu te ensino. Pera aí, deixa eu pegar aqui no celular. E às vezes acontece, viu? Eles vêm com umas dicas e truques que eu falo, meu Deus, da onde vem isso? A minha maior dificuldade foi essa e também aplicar um valor nas minhas aulas. Porque é muito difícil. As pessoas, elas não conseguem, às vezes, mensurar que o que elas estão aprendendo é para sempre.
E assim, eu ensino uma vez para elas e nunca mais elas vão precisar aprender. Elas pagam por uma única vez. E se ela aprender, eu perdi aquele cliente. Mas a minha condição é ensinar. Eu não sou consultora, eu sou professora. Então eu vou ensinar. Natália, você vai perder esse cliente. Eu sei, mas a minha proposta é ensinar. Não é da consultoria. Se fosse da consultoria, eu seria Natália Bielski, consultora de informática, e não professora de informática. Verdade. Então, eu acabo de mensurar o valor. Né? Demorei um pouquinho para chegar no valor que eu cobro hoje, às vezes ainda para algum aluno ou outro, dependendo de onde vem a indicação, eu acabo, né, tendo algumas flexibilidades. A gente sempre é flexível, não é bem assim. Opa, canal 2, né? Então sabe como é que é, né? Helicóptero. E aonde eu te vou com um senhor de idade? Depende. Eu tenho senhores que ainda estão na área de trabalho, então eles querem aprender a mexer com Excel, em LinkedIn, eles querem mexer mais com o computador mesmo. E eu tenho senhores que só querem fazer uma imersão na informática. Usar WhatsApp, Instagram, Facebook. E acredite se quiser, eu não preciso ficar muito tempo com eles. Eu mostro algumas coisas, daqui a pouco eles estão fazendo um monte de coisa que nem eu sabia que dava para fazer. Porque o ponto-chave é perca o medo. Perdeu o medo, pronto. É saber que no máximo vai publicar sem querer alguma coisa errada. E no máximo vai ter que apagar ou pedir desculpa. Eu tenho Verdade. senhorinhas que hoje em dia tira print de tela do Instagram e faz montagem com as flores de bom dia. E Que manda lá no legal. WhatsApp. Tá Então, certo. depende. As crianças a gente tem escopo. Mas às vezes a gente foge um pouquinho e infiltra neles o mercado de trabalho. É a parte que eles mais gostam, porque para eles é um mundo novo. Nunca trabalharam muitas vezes. Eu digo crianças de 15 a 16 anos. E eu também tenho os adultos também, e jovens e adultos. Então eu dou aula de pessoas de 15 anos. Não, já tive uma aluna de 13 anos a 84 anos. É o nível que eu já tive, o range de aluno que eu já tive. Legal. E qual é a faixa, assim, mais ou menos, que você cobra? Qual é a faixa de Valores? preço? Eu tenho cobrado atualmente dias de semana. Eu tenho uma disponibilidade, porque como eu dou aulas na ETEC, então tem alguns horários, né, disponíveis. Tem de manhã, tem à tarde, tem até à noite. Atendo à noite também. Dia de semana eu cobro o valor de R$ 45. São aulas de 45 minutos, às vezes é lógico, não é reloginho, tipo, deu 45 minutos, tchau, fui embora, fica você com a sua dúvida. Não. É um balizador de segurança, tanto para mim como para a pessoa também. Então, deu 45 minutos, a gente procura terminar o tema que a gente está tratando, né? E aí é dado como uma aula. E no final eu atendo também no sábado também, porque às vezes dia de semana não é possível, então eu atendo no sábado também. Aí de manhã e à tarde também tem esses horários. E aí o valor é R$ 50. Muita gente fala, tem gente que fala assim, nossa, é muito caro. Mas tem muita gente que fala, nossa, é muito barato. Porque aulas particulares entram no valor de 70, R$ 80. Mas eu ainda não consigo mensurar esse valor. Não é que o meu conhecimento seja pouco, mas eu entendo que tem pessoas que acabam precisando de mais de uma vez. E você paga uma aula de R$ 80, te deixa apertado. Mas você paga uma aula de 45, você consegue ter duas aulas que seriam de 80. E aí você tem uma Verdade. produtividade melhor. Eu atendo a domicílio. Nessa época você fala assim, nossa, é perigoso. Mas são com todos os cuidados possíveis e inimagináveis. É máscara, é álcool gel, é uma distância factível. Graças a Deus, os meus exames deram todos negativos, então eu tô safe, mas eu fico muito preocupada em, de repente, né, Normal. carregar alguma coisa na minha roupa. Então, eu só atendo, se eu te atender, Rodrigo, se eu te atender agora, de manhã, né? Eu não vou atender mais ninguém no período da manhã. Eu vou vir para minha Entendi. casa, vou trocar de roupa e vou atender apenas à tarde. E sabe que isso tem sido Legal. bom até para minha cabeça? Porque às vezes eu ficava uma loucura, né? Era uma loucura. E estou aplicando também aulas remotas.
Mas aí a pessoa tem que ter um pouquinho, um nível de conhecimento um pouquinho de informática para poder acessar o Skype, né? Eu já dei aula para um Assim, rapaz do Rio de Janeiro, legal. de Excel. À Mas distância, né? Bem distante. Aulas remotas, mas né? é bom. Essa é a tendência, não tem como. Bom, já estamos chegando ao nosso final. Eu não posso Uhum. estender muito, porque senão o Instagram ele não avisa a hora que ele vai cair, né? E ele cai do nada e eu não Nossa, consigo gravar. E essa edição vai para o YouTube, nosso canal. E legal. vocês Muito podem entrar lá no Personal Psicocare, né? Entrar no YouTube, escrever Personal Psicocare. Personal Psicocare já aparece o Care, já tá meio que destacado no nosso canal. Tem mais de 100 entrevistas lá. E essa entrevista também vai para lá. Então você vai poder acessar lá, todo mundo pode se inscrever para assistir. Inscrever é importante porque não é só assistir a entrevista da Natália ou de outros mais que tem lá. Se você faz a inscrição, o YouTube, o que que ele faz? Ele, pô, tá fazendo inscrição, então eu vou estender eu vou fazer a propaganda desse canal. E aí, ao mesmo tempo, como estamos aqui na nossa região em Santos, na Baixada Santista, vai chegar no Rio de Janeiro, em outros países, e tem muita informação lá, muito profissionais que deram vários conhecimentos, podem chegar e expandir para outras pessoas aprenderem. Vamos fazer só mais uma pergunta. Você dá aula particular, como você disse, né? Uhum. Quais são as aulas mais pedidas? Quais são os modelos, ou a matéria, o Excel, o Word? Quais os programas que o pessoal mais pede? Olha, quando a gente trata de programa, a maioria é mais Excel. Mas é porque Excel é muito específico, né? Depende de cada regra de negócio, de cada pessoa. Tanto que eu tenho uma aluna advogada, e ela está construindo algumas automatizações dos processos dela no Excel. Muito legal. Mas também, mas aí eu tenho muitos alunos da melhor idade, né? Que aí eles querem aprender a mexer com o celular. A maioria é isso, a maioria é para mexer com o celular, porque Excel tem bastante coisa. Quem quer mexer com Excel, normalmente consegue mexer com o YouTube, então consegue encontrar muita coisa lá. Mas quem tá querendo aprender a mexer com o celular, aí não é tão fácil, porque normalmente não sabe nem mexer com o YouTube, então precisa de alguém para ajudar. Verdade. Legal. Bom, Se tiver vou mais te fazer dúvidas, vou te fazer outra ah, proposta. A uhum. gente vê outro dia que você pode, eu também, a gente fazer outra live só de perguntas. Então ficou bastante pergunta Nossa, aqui, legal, então eu vou deixar bacana. guardada, a gente faz outra entrevista. Essa a gente conheceu você, você falou toda a sua história, conseguiu abordar o tema que você quis, o tema fixo, né? E aí a gente faz uma só de pergunta, a galera vai poder responder as que estão aqui, as que decorrer da semana tiver mais, eu vou guardando e eu deixo aqui Bacana. para você responder, tá Perguntas e bom? respostas, eu fiz. Se a gente conseguir acabar logo essa pandemia que toda hora eu tô falando desde maio aí, então a galera já deve estar aguardando, falando, pô, ele tem que vir aqui. Vamos fazer sem ser essa live de perguntas, outra diretamente no canal do YouTube, mas filmando a sua rotina, né, na prática, com seus alunos. Para a galera ver, Profissional. pô, é assim que a professora de informática dá aula, então, tá bom? Mas aí ser direto lá no nosso canal do YouTube. Essa edição vai para lá também. Então, muito Uhum. obrigado, Natália, por você ter Ah, eu aceitado agradeço. essa primeira entrevista. Obrigado a todos que tiveram aí, fizeram perguntas. Obrigado Ah, pela muito obrigada. audiência, tá bom? Às 16 horas a gente tem mais entrevista aí. Fiquem ligados nos nossos perfis. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Valeu! Tchau.